Nossa. Bora lá. Então, lembra que eu tava falando aqui dessa listinha? Faltou eu comentar um negócio muito interessante pra vocês. Algumas pessoas poderiam ter essa dúvida, que inclusive eu tive, que é, tá bom, Luana, mas se o movimento... Peraí, deixa eu só subir aqui pra... Pronto, agora ficou melhor. Tá bom, Luana, mas se o movimento da Terra... Eu já tô em outro dia, né? Se o movimento da Terra, ele é circular... E tem uma região que ela é mais perto do Sol, e tem uma outra, ela é na verdade ela é elíptico, quase circular. Mas se tem uma região em que ela tá girando, ó, você pode perceber que eu até vou fazer de uma forma ainda mais escancarada aqui pra vocês, tá? Se eu puxar assim. Se eu puxasse isso aqui, esse Sol, eu tô querendo só pegar o Sol. Aqui foi. Se eu puxasse o Sol um pouquinho mais pra cá, tá? Imagine, ó, que ele tá um pouquinho mais pra cá. E a Terra, ela continua fazendo o mesmo movimento circular. Ou seja, imagine que um momento a Terra tá passando aqui pertinho do Sol e outro momento ela tá passando mais distante do Sol. Quando ela tá mais distante, obviamente é o inverno, porque chega... a radiação do Sol vai chegar igual, galera. Pelo amor de Deus. Mas chega com menor intensidade. Perfeito. E aí você vai pensar assim, olha isso. Se eu tô mais distante do Sol... Se eu tô mais distante do Sol, o Sol tá aqui, e eu tô mais distante dele, não seria correto dizer que o verão dura mais tempo do que o inverno? Quer dizer, menos tempo que o inverno? Porque se eu tivesse um movimento constante, pensa comigo, vou até voltar aqui. Se eu tivesse um movimento constante em torno do Sol quando eu girasse em torno do Sol, independente se eu giro assim, tipo aqui pertinho, ó, independente se eu giro cruzando aqui pertinho ou se eu giro a essa distância aqui, né, tendo que fazer uma circunferência muito maior, independente da distância, eu vou percorrer, quer dizer, eu vou percorrer entre várias aspas, né, isso aqui partindo do pressuposto, independente se eu tô girando aqui ou se eu tô girando aqui, vai dar o mesmo tempo e eu tô com a mesma velocidade. Isso é impossível. Você teria que me dizer com toda a certeza que o verão dura mais tempo que o inverno. E a gente sabe que isso não é verdade. O verão e o inverno têm um tempo, né? As estações do ano, elas são divididas com um tempo muito parecido. Se você for pegar nas zonas temperadas, né? Eu vou desenhar aqui uma terra aqui para vocês, pra gente ter uma noção, como se aqui fosse um mapa mundi. Aqui a gente sabe que é a linha do Equador. Aqui a gente sabe que são os polos, né? Polo Norte e Polo Sul. E aqui a gente sabe que são os trópicos, certo? Então, vou até diminuir agora aqui a caneta. Aqui eu sei que é o Polo Norte. Opa! Aqui eu sei que é o Polo Norte. Aqui é o Polo Sul. Lindo. Aqui eu sei que é a linha do Equador, né? Equador. Equador. Meu Deus. Equador. Aqui eu sei que é a linha do Equador. A linha bem do meio, essa linha aqui. Inclusive, tá, galera? Essa zona, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que você faz. E aqui, eu sei que aqui é um trópico. Aqui é outro trópico. Você sempre tem que se lembrar de Câncer e Capricórnio. Se eu não me engano, Capricórnio é embaixo e Câncer é em cima. Tá? Se eu não me engano. Eu até vou pesquisar aqui pra vocês pra dar 100% de certeza. Trópico. Eu disse que o trópico de Capricórnio era em cima. Eu acho que o trópico de Capricórnio é embaixo, tá? O de Câncer eu acho que é em cima. E o de Capricórnio eu acho que é embaixo. Capricórnio eu acho que é embaixo. Aqui, ó, latitude norte, perfeito. Então aqui é o trópico de Câncer, como eu disse, nossa. O Câncer. E aqui é o de Capricórnio. Capricórnio. Perfeito. O ponto é, por que eu tava com isso? Eu moro aqui no sul, né? Ou seja, se você desenhar aqui o Brasil, mais ou menos aqui, eu tô nessa linha aqui, ó, que é o trópico de... Não, peraí que eu desenhei ele muito baixo. Peraí, eu desenho o Brasil muito baixo e muito grande, né? Eu vou desenhar o Brasil menorzinho e aqui. Pronto, eu tô aqui nessa linha aqui. Eu moro no Rio Grande do Sul. Então... deixa eu... Opa, não é esse aqui não, é essa caneta aqui. Então, aqui eu tô numa zona temperada. Toda essa zona aqui, ó, galera. Toda essa zona aqui, ela é hiper quente. Eu vou pegar uma cor compatível com a cor quente, que é um vermelho. Então, toda essa zona aqui, ela é quente.
Verdade. É a zona mais quente, onde o Sol tem a maior incidência. Essas zonas aqui, elas são mais frias. Verdade. O Sol tem menos incidência nessas zonas. Elas são mais frias. Toda essa zona aqui, ó. Eu vou até pegar agora uma outra cor. Eu vou pegar aqui no lugar do vermelho. É a zona temperada. Eu vou pegar uma cor mais temperada. Sei lá. Tá, eu vou pegar uma cor verde, né? Sei lá, é a cor que na minha visão tá entre o vermelho e o azul. Ó, o azul fica aqui, o vermelho fica aqui. O verde fica entre eles, na minha visão. Então, aqui é uma zona temperada, tá? E aqui também é uma zona temperada. Eu tô numa zona temperada. O que isso significa dizer? Que eu vivo, né? Que a região aqui, a zona que eu tô localizada aqui do Rio Grande do Sul, no globo, é uma zona em que todas as estações do ano são presentes. Ou seja, tu vai ver verão, inverno, primavera e outono. E aqui em cima você não vê primavera, nem outono e nem verão, você só vê inverno. Aqui embaixo você também só sente o inverno. E aqui no meio você só sente o verão. E aqui você só sente inverno e aqui também. E nesses dois aqui do meio você vai sentir todas as estações do ano. Estação, né? Enfim, o ponto é... Cara, olha, ó, presta atenção. O ponto é... Se o Sol ele vai lá e incide aqui na Terra, aqui é o Sol e aqui é a Terra. Aqui é o Sol e aqui é a Terra. Se a Terra está orbitando em torno do Sol e ela está orbitando com uma velocidade constante, estou supondo agora que a Terra está em MRU, ou seja, um movimento circular constante, como se a Terra girasse assim. Aqui a gente tem um Sol, aqui a gente tem um Sol, e aqui a gente tem o movimento da Terra em torno do Sol. Se o movimento da Terra em torno do Sol, se o Sol está equidistante da Terra, ou seja, ele está bem no meio, tanto a distância do Sol daqui até aqui, melhor dizendo, né? Daqui até aqui é a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui. Ou seja, se o Sol está equidistante da Terra, eu consigo dizer que quando a Terra está aqui e quando a Terra está aqui, o tempo que ela leva para percorrer o estado de verão, que é quando ela está mais pertinho do Sol, teria que ser diferente do tempo que ela levaria para percorrer o inverno, que é quando ela está mais distante do Sol. Você concorda comigo? Ela aqui, olha isso. Olha isso. Se ambos fossem iguais, o tempo teria que ser diferente. Por quê? Porque quando... Não, se ambos são iguais, a velocidade teria que ser a mesma, né? A velocidade que ela percorre aqui vai ser a mesma que ela vai percorrer isso aqui. Por quê? Porque a distância que ela tá do raio é a mesma. Perfeito. Na verdade, ela tá a um raio de distância. Perfeito. Não é isso que acontece. Você sabe que o inverno e o verão têm o mesmo tempo. O que significa dizer que, sei lá, são 3 meses de inverno e 3 meses de verão. Aqui, inverno, 3 meses inverno e 3 meses verão. Se vai demorar o mesmo tempo para tu ficar de inverno que demora o tempo para tu ficar de verão, e o inverno, a Terra ela tem que percorrer uma distância maior e ela realiza a... Vou até desligar aqui o computador que ele tá me distraindo. Desliguei o safado. Se a Terra, olha isso, se a Terra ela tem que percorrer, ok? Olha, ela leva o mesmo tempo, ou seja, sei lá, vamos supor que o tempo seja 10 segundos, tá? Vamos lá, 10 horas, tá? Só para trazer para quilômetros por hora. 10 horas. E vamos supor que essa distância aqui fosse de 100 quilômetros. 100 km. E essa distância aqui, que está mais distante do Sol, vou até diminuir o Sol e vou aproximar esse Sol aqui do lado de lá. Vou deixar ele assim. Então, essa distância aqui, ó, o raio é de 100 quilômetros. Quer dizer, o raio não é de 100 quilômetros, né? Essa distância aqui é de 100 quilômetros. O raio, obviamente, é menor que 100 quilômetros. Essa distância aqui, eu não sei quanto é que é, mas eu sei que a medida que ela vai percorrer, aqui, ó, vai ser isso aqui. Você concorda comigo? Vai percorrer essa medida no
no inverno ela percorre essa medida aqui, porque ela está mais distante do Sol, e no verão ela percorre essa medida aqui. A distância no verão é igual a 100 km, e a distância no inverno é igual a 500 km. Lembre, são unidades ilustrativas. O ponto é, porque ela está mais distante do centro da Terra, como é que é a fórmula da circunferência? É 2πr, sendo r o raio. Ou seja, quanto maior o r, maior vai ser a circunferência percorrida. Se você está com um raio maior, você vai percorrer uma circunferência maior. Estou usando aqui valores ilustrativos, tá? Então, vamos supor que você faça em 10 horas o mesmo negócio, o mesmo trajeto. Ou seja, você faz em 3 meses. São 3 meses para verão e 3 meses para inverno. Eu estou pegando valores ilustrativos, eu nem sei se são 3 meses. Eu acho que é em torno de 3 meses, tipo, dividindo as estações do ano. Dividindo os 12 meses em 4, que são o número das estações do ano, dá 3 meses para cada. Mas eu estou chutando 3 meses, pode nem ser. O ponto é, se você tem 3 meses de inverno e o mesmo tempo para o verão, ou seja, 3 meses para cada, significa que vocês percorrem. Eu vou agora supor que 3 meses eu vou fazer uma equivalência com 10 horas, tá? Ok, 10 horas eu percorro no verão 100 km. Ok, e no inverno eu percorro 50 km no mesmo tempo, de 10 horas, de 3 meses. Corta, 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 corta. A velocidade que eu tenho no verão, sendo que velocidade, né, é distância sobre tempo, ou melhor, ΔS sobre ΔT, ou seja, variação da distância que tu percorreu sobre o tempo que tu fez. Claro, né? Qual foi a distância que tu percorreu? Aí tu responde 5. 5 o quê? 5 quilômetros. Aí tu vai ficar, beleza. Qual foi a velocidade que tu fez? Aí tu, 8. Aí tu fala, 8 o quê? 8 quilômetros. Aí tu vai falar, o quê? Não, distância é uma unidade, né? É uma unidade de taxa. Ou seja, é alguma coisa, é uma distância, né? É alguma unidade de medida de distância, de comprimento, por uma unidade de tempo. Ou seja, como assim? Qual é a tua velocidade? 8 quilômetros. Irmão, tu tem algum probleminha cognitivo? Como assim? A tua velocidade é 8 km, é uma unidade de distância. É uma resposta para caso a minha pergunta fosse qual foi a distância que tu percorreu. Agora, quando eu falo velocidade, eu quero falar a distância que tu percorreu em um determinado tempo. Certo? Certo. Então, a variação da distância, que é o ΔS, sobre a variação do tempo, que é o ΔT. Perfeito. Delta significa sempre variação, T significa tempo e S significa distância na cinemática. Ok, mas todo mundo que está em gravitação, eu já falei, tem que ter passado por cinemática antes. Aí você imagina, eu percorri 10 quilômetros aqui em cima, né? Eu fiz a divisão, né? Eu percorri 10 quilômetros a cada 1 hora, 10 quilômetros por hora. Perfeito. Essa aqui é a velocidade da Terra quando está no verão. E quando ela está no inverno, qual é a velocidade da Terra? Ué, é 50 quilômetros a cada 1 hora. Ó, aqui a gente fez a divisão, né? 50 quilômetros, km, a cada unidade de 10 horas. Quer dizer, 50 quilômetros eu faço em 10 horas. E se fosse apenas 1 hora, eu faria 10 vezes menos, ou seja, 50 quilômetros por hora. Você consegue perceber que aqui no inverno a velocidade VI e VV, ou seja, velocidade no verão e velocidade no inverno. Você consegue perceber que a velocidade da Terra no verão ela é menor do que a velocidade da Terra no inverno? Aí você vai ter, eu tenho que decorar isso? Não, não tem que decorar. Você nem tem que saber. O que você precisa saber? A conclusão disso. A conclusão disso é que a Terra, a velocidade, aqui ó, isso aqui você precisa saber. Velocidade da Terra de translação. Lembra o que era translação lá da primeira aula? Translação. Todos os teus pontos se movendo no espaço. Aqui em cima a gente falou, né? A translação não tem um eixo fixo, ou seja, todos os pontos se movem no espaço. Eu não vou refazer porque eu tô contando com o fato de que você olhou a outra aula e não tá aqui, tipo, de brincadeira, né? Então, ó, a velocidade da Terra de translação é acelerada. Acelerada ou desacelerada. Eu tô querendo dizer que a aceleração, seja positiva ou negativa, ou seja a favor da velocidade ou seja contra a velocidade, seja para retardar a velocidade ou seja para aumentar a velocidade. O que é aceleração? Aceleração não é quanto de velocidade aumenta conforme os segundos que passam. Velocidade não é, sei lá, quilômetro
por hora não é uma unidade de velocidade? Ah, qual é que é a tua velocidade? 50 km por hora. Então, se velocidade não é uma distância, é uma distância por um tempo. Opa, por um tempo, perfeito. Ou seja, metros por segundo, perfeito. Isso aqui é velocidade. Aceleração é quantos metros por segundo tu faz, ou melhor, tu aumenta barra diminui a cada segundo. Como assim? Primeiro eu estava a 1 metro por segundo, depois eu estava a 2 metros por segundo, depois eu estava a 3 metros por segundo. Qual que é a minha aceleração? 1 metro por segundo. Não, isso aqui é uma velocidade. A minha aceleração é 1 metro por segundo a cada segundo que passa, ou seja, dividido por segundo. 1 metro por segundo, o que é igual a 1 metro por segundo. Esse segundo aqui, ó, gente, você concorda comigo que isso aqui não é 1 metro, 1 metro. Eu não aumento 1 metro por si. Eu não aumento 1 metro por segundo a cada segundo que passa. Eu não tenho a velocidade que já era distância delta D dividido por delta T, já era distância dividido pelo tempo, agora dividido por tempo de novo. Ou seja, é a velocidade, a unidade de velocidade, a aceleração é o delta V dividido por delta T. Ou seja, a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Velocidade não era igual a isso aqui? Sim. Variação de tempo não é igual a isso aqui? Sim. O que a gente faz quando a gente tem uma fração, divisão de frações? A gente pega a primeira, que é essa daqui, e multiplica pelo inverso da segunda, que é essa daqui. Então, a aceleração, isso aqui não é nem velocidade, né? Isso aqui é a aceleração. A velocidade é isso. Não botei? Ah, tá. Velocidade é isso aqui, ó. Delta T. Ó, e velocidade é igual a delta D, ou delta S, dividido por delta T. Distância, variação de distância por variação de velocidade. Perfeito. Então, como é que é a aceleração? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda põe como se fosse fração, né? Qualquer número que você não tem um número, qualquer unidade de tempo que você não tenha unidade de tempo, melhor dizendo, não. Qualquer número inteiro que você tenha está sendo dividido por 1. Ou seja, você concorda que esse 1 aqui, eu posso dizer que ele está sendo dividido por 1, multiplicado por 1, elevado a 1. O 1 a gente suprime de todos os cálculos matemáticos porque ele não muda nada. Ele deixa o número com a mesma identidade que ele tem. Ok? Enfim, bora lá. E aí vem o ponto, né? Você vai pegar a primeira, que é essa daqui, e vai multiplicar pelo inverso dessa daqui. Qual é que é o inverso dessa daqui? Aqui sobe e aqui desce. Como é que vai ficar? Vai ficar a primeira, que é delta D de distância, né? Mas eu vou botar delta S para ficar igual a essa daqui, para você perceber. Delta S, que é a distância, dividido por delta T, vezes o inverso dessa daqui. Essa aqui desce e essa aqui sobe. Então, vezes 1 dividido por delta T. Vai ficar 1 vezes delta S, permanece delta S. Dividido por delta T vezes delta T, é delta T ao quadrado. Delta T é a variação de tempo ao quadrado. Ou seja, se eu aumentei 1 metro por segundo a cada segundo, eu aumentei 1 metro por segundo, o segundo ao quadrado. O tempo ao quadrado. Segundo é uma unidade de tempo, sim, ao quadrado. Perfeito. Por isso que a aceleração a gente tem, né? Ok, mas você vai me dizer, Luana, isso daqui é muito básico. Eu não entrei numa aula de gravidade para ficar estudando coisa básica de cinemática. E eu vou concordar contigo. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que a velocidade da Terra na translação ela é acelerada. Ou seja, a velocidade ela não é constante, não é sempre 10 metros por segundo. Não. Uma hora pode ser 10 metros por segundo, enquanto em outro momento, ó, tá vendo? O delta V, ou seja, a variação de velocidade, meu Deus, o valor da velocidade varia. Então aqui é 50 km por hora, ao passo que aqui é 10 km por hora. Ou seja, não apenas a velocidade da Terra, ela não é constante no sentido de que velocidade... Gente, velocidade é uma grandeza vetorial. Ou seja, o que significa dizer? Que precisa de um vetor. Precisa tanto de direção quanto sentido. Sentido sendo direita, esquerda, cima, baixo. E direção sendo horizontal, vertical, diagonal. É o ângulo de inclinação que tu tem, perfeito? Isso é direção. Sentido é aonde a tua seta está apontando. Ah, a tua seta está apontando para lá, a tua seta está apontando para baixo, a tua seta está apontando para cima. Isso é sentido. Essa região aqui é o sentido. Isso daqui é a direção, essa aresta é a direção. A setinha
é o sentido. E o módulo é a intensidade. É 50 km por hora, então isso aqui é o módulo. Isso é um módulo, a intensidade, a força com que aquilo ali está acontecendo. A velocidade, ela não é uma grandeza escalar, ou seja, ela não depende só do módulo. Ela só é completa se você tiver módulo, direção e sentido. 50 km o quê? 50 km naquela direção para aquele sentido. Ou seja, o sentido é para frente, digamos assim, né? E a direção é horizontal, né? Não tá na vertical, tá na horizontal. Ótimo. E o ponto é, você vai me perguntar, Luana, eu já sabia que velocidade é uma grandeza vetorial porque eu não estou estudando cinemática, eu estou estudando gravidade. Então, olha isso. Se você sabe que a velocidade, ela é uma grandeza que, para não ter nenhuma aceleração, ela não pode mudar em nada, ou seja, ela não pode mudar nem o módulo, nem o vetor, ou seja, por quê? Porque ela é uma grandeza vetorial. Ela já não seria uma velocidade constante, só por contar pelo fato de que toda hora ela está mudando o vetor dela, né? Ela não está seguindo em linha reta constantemente, não, ela está fazendo um movimento circular, ou seja, se aqui ela seguisse em linha reta, ela sairia pela tangente. Não, ela está sempre fazendo um ajuste para sempre ir virando assim, é sempre um ajuste de uma componente na horizontal puxando ela para o centro da circunferência, sendo aqui, e outra de escape pela tangente. O que vai acontecer? Ela vai fazer um movimento circular, que é justamente a diagonal entre esses dois, entre esse L aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Esse L aqui vai ter uma velocidade na diagonal, né, que a diagonal ela não é nenhuma componente, ela é nenhuma componente própria, ela é variada da horizontal com a vertical, e aí você vai ter uma velocidade saindo aqui, ó. Pronto, uma velocidade na diagonal, perfeito, sempre fazendo com que o movimento ele acabe formando um círculo, sendo um movimento circular. Só isso já não poderia ser uma velocidade constante, uma vez que o vetor da velocidade está toda hora mudando. Perfeito. Você vai me dizer, ok, Luana, isso eu compreendi. A velocidade ela já não seria um movimento, mas poderia ser um movimento circular uniforme, nem é um MRU. Ou seja, não é nem um movimento circular uniforme, tipo, dizendo assim, tá bom, exclui o fato da velocidade ser vetorial. Diz apenas que ela é escalar, ou seja, só depende do módulo. O módulo da velocidade é fixo? Também não. Ou seja, ela não é nenhuma velocidade, olha isso, ela não é nenhuma velocidade constante, nem em módulo, ou seja, nem os 50 km por hora, nem em vetor, ou seja, ela não está sempre mantendo o mesmo sentido. Ela simplesmente não é uma velocidade constante, ela é uma velocidade acelerada. Ok, você pode me dizer que isso aqui você já conseguia deduzir depois do primeiro ensinamento que eu tinha dado aqui, relacionado ao fato de que ela estava mais próximo no verão, o Sol estava mais próximo da trajetória da Terra, enquanto no inverno o Sol estava mais distante. Ótimo, perfeito, já dava para fazer essa indução. Mas eu quis deixar tudo bem amarradinho para não faltar com nada. E tem um último conhecimento, galera, que é muito interessante. Tô tentando deixar a folha de uma maneira a ficar embaixo, porque ela tá me incomodando. Que é esse aqui, ó, gente. A Terra, ela é achatada. Não vou dizer que a Terra é plana, não é isso. Mas ela é achatada. Ou seja, aqui, ó, galera, eu vou desenhar assim, ó, um sol aqui. Um sol não, vou desenhar a Terra aqui, ó, bem redonda. E agora eu vou fazer um pequeno achatamento aqui nela, aqui nesse polo. Pronto. Vou pegar a borracha, pegar aqui pra área, né? Tem que ter paciência comigo, galera. Eu faço um estudo calmo. Ótimo. Ela é mais ou menos assim, tá vendo? Um leve achatamento. Isso é importante também de se saber, tá? Ah, Luana, precisa saber para estudar gravidade? Não muito, né? Aqui você poderia pensar que aqui é o Equador, que é a linha do Equador, né? Lá atrás também é. E aqui você poderia pensar que é a linha do Polo Norte. Ué, por que ficou uma linha reta? Ah, agora eu tô com... Você poderia pensar que aqui também é uma linha reta, né? E aqui, ó, Polo Sul, aqui embaixo. Também dava pra pensar assim. Enfim.
Ok, aqui Polo Norte, aqui sendo o Polo Norte e aqui sendo o Polo Sul. Então, nós estamos matando a maior parte, tá, dos conteúdos aqui. Já falei da velocidade não ser constante, já falei da Terra ser achatada, tá? Isso aqui significa Terra achatada. Terra achatada. Tá? Pode ser preciso fazer algum tipo de conexão. Via de regra não é, tá? Mas às vezes pedem pra tu fazer. A gente já falou sobre a força da gravidade, que tá bem aqui, ó. E a gente vai trazer esse conceito agora muito pra poder evoluir nos próximos, tá? Então... tá. Só antes eu queria mostrar pra vocês um negócio chamado segunda lei de Kepler. Tá? E aí a gente vai começar a brincar com as fórmulas. Agora a gente vai começar a modificar as fórmulas. Que é segunda lei de Kepler. Só pra não deixar esse conteúdo aqui perdido. Segunda lei de Kepler. Se eu não me engano tem 2 P's. Ou é 2 L's? Eu fiz com 2 P's. Espero que eu não esteja... Nossa, mas tá muito estranho, acho que é com 2 L's. Enfim. Mas a prova também não vai te cobrar, nossa, você sabe se é com 2 P's ou com 2 L's a segunda lei de Kepler. Gente, a segunda lei de Kepler, ela só fala um ponto pra se ter atenção, assim, tá entendendo? Não é muito... Não é uma coisa assim, meu Deus... Outra coisa, eu só queria deixar bem claro, tá, galera? Que como eu tinha dito na outra aula, e nessa aqui eu quero pontuar bem, pra ficar frisado assim na cabeça de vocês, que tudo em cinemática, mas tudo em física, melhor dizendo, vai depender do referencial. Referencial. Então, quando você vê um professor de física falando alguma coisa, ele vai dizer... aquilo ali tá em movimento. Mas em movimento em relação ao quê? Porque eu posso dizer que essa caneta aqui tá movimentando, mas movimentando em relação a mim. Essa caneta, ela realmente tá se movimentando em relação a mim. Só que se você comparar em relação à casa, ela não tá aumentando a distância que ela tá de dentro da minha casa, porque ela nem sequer tá saindo da casa. É como se em relação à casa ela tivesse parada. E ela tá se movimentando em relação a mim, em relação à térmica, em relação a vocês, ela também está se movimentando, supondo, né, que vocês estivessem aqui presentemente, ela também está se movimentando em relação a vocês, mas em relação à casa ela está parada. Ela não aumenta a distância que ela está da casa, nem se aproximando, nem se distanciando. Ela permanece, digamos assim, estagnada. O ponto é, olha isso é muito interessante, o ponto é, apesar dela não modificar o lugar dela no espaço em relação à casa, ela tá modificando o lugar dela no espaço em relação a mim, e aí é por isso que o referencial é muito importante. Vão ter professores de química, de física, desculpa, que vão ter isso daí, vão falar pra vocês, vão ter isso muito bem na cabeça deles, só que vai ter um ponto em especial que eu acho que eles vão falhar muito, que é quando eles forem falar, por exemplo, de heliocentrismo. Vão falar, pô, Copérnico que veio ali e frisou e deixou bem claro que a Terra que girava em torno do Sol, você vai dizer oi, que a Terra tem um campo gravitacional que te puxa pra ela, você vai dizendo de novo oi, eu tenho um campo gravitacional, a Terra só consegue exercer influência sobre mim, sobre o meu campo gravitacional a ponto de me puxar pro centro dela, e eu agora tá grudada, né, na superfície dela. Ela só consegue fazer isso porque eu tenho um campo gravitacional. Se eu não tivesse, eu não me deformaria. A Terra, ela consegue exercer algum tipo de força na luz? Não. A Terra não atrai a luz, porque a luz simplesmente não tem matéria. Aí você vai me dizer, como é que a luz consegue ser deformada pelo campo gravitacional? Isso é coisa para outra aula e eu consigo sim falar com você sobre isso, mas aí entra outros 500, aí entra questão de aceleração, eu vou precisar fazer uma puxada também referente a referencial, e vou ter que também trazer um pouco de Einstein, porque não tem jeito, né, galera? Infelizmente, para falar sobre esses tipos de tema que não caem diretamente no Enem, eu preciso fazer uma linha muito maior, né? Eu tenho que puxar um fio, tenho que desnovelar um fio muito grande para essa aula, tá? Mas agora, uma coisa que não é muito grande para essa aula e que é muito contundente é você falar do referencial, porque vai vir muito professor de física que vai falar, não, pô, o referencial é importante, isso e aquilo, e eles vão ficar Pô, eles quase que vão surtar quando estiverem falando de cinemática. Normalmente é assim que eles começam o conteúdo, inclusive, de cinemática. Começam explicando o que é referencial.
E galera, e aí dizendo, não tem como dizer nada em absoluto, tudo tem que ser em comparação a algo, a um ponto que tu tá citando como sendo referencial, como aquilo ali é referência, aquilo ali é o fixo, é a partir daquilo ali que a gente tá olhando, sobre aquele ponto de vista, né? Não tinha o PVO, POV, que era Point of View, né? Aquele ponto de vista. POV, né? Que o pessoal fala assim, POV, você está machucado, estou, né? Tinha uma época que o TikTok era bem... Hoje em dia eu não tenho nem TikTok nem Instagram, né? Mas tinha uma época que eu tinha TikTok e tinha esses vídeos de POV, né? Ponto de vista. Enfim, isso aí é o referencial é o ponto de vista. Você tá setando aquele ali pra ser o... Não é necessariamente ponto de vista, mas você tá setando aquele ali pra ser o ponto estável, fixo e tudo em comparação a ele, né? Só que quando você diz que o referencial muda, quer dizer, quando você faz uma comparação com o referencial, nunca a gente vai dizer, por exemplo, que a teoria do heliocentrismo está errada. Não em absoluto. Tudo bem que o pessoal acreditava que o Sol girava em torno da Terra, porque acreditava que a Terra estava no centro de tudo e tudo orbitava a Terra, tudo era referente à Terra, tudo estava a serviço da Terra. Só que não é uma teoria babaca e muito menos mentirosa, esse é o ponto. Quando você vai ver qualquer relação à teoria do heliocentrismo, que é o Sol girando em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol, como Copérnico dizia, você tá, em ambos os casos, você tá dizendo uma mentira, porque não é a Terra que está girando em torno do Sol, tampouco o Sol que está girando em torno da Terra. Se você trata a Terra como ponto referente, é o Sol que gira em torno da gente. A gente é o ponto estável, e o resto é que está nos orbitando. Só que, na realidade, o Sol e a Terra só poderia girar em torno do Sol se o Sol também estivesse girando em torno da Terra, porque a Terra tem influência no campo gravitacional do Sol, ou melhor, o Sol só tem influência no campo gravitacional da Terra, o Sol só consegue prender a Terra em órbita com ele, porque a Terra prendeu ele também. A gente está prendendo a Terra na gente e a Terra tá presa na gente. Eu já expliquei isso na outra aula. Então, de novo, tá, galera? Aí o professor vai fazer, né, o professor de física lá, todo babaca, assim, vai ficar fazendo críticas à era medieval e blá, 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 blá. Tem até uns... Enfim, não quero aprofundar muito nisso, mas o ponto é, até o professor de química, de física mais refinado, quando vai falar de heliocentrismo, já começa a se empiriquitar, assim, tipo, já começa a travar, já dá uns PTs ali, já dá uns problemas. PT eu digo de perda total, né? Já começa a dar pane. Tá, mas o que é a segunda lei de Kepler? Galera, eu não vou explicar com profundidade, tá? Porque essa daqui é uma lei que é muito fácil de decorar e você só precisa decorar. Esse é o ponto. Ela é fácil de decorar e você só precisa decorar. É uma fórmula, tá? Que nem a segunda lei de Newton, que você não precisa necessariamente entender, você só precisa saber que força é igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Kepler, caraca, a segunda lei também, a segunda lei de Newton era a fórmula, né? A primeira era da inércia, a segunda era a fórmula e a terceira era ação e reação. A segunda, inclusive, é o princípio fundamental da dinâmica, que é justamente força é igual a massa vezes aceleração. Perfeito. Força sendo força em newtons, massa sendo em quilogramas, aceleração sendo em metros por segundo ao quadrado e a força vinha em newtons. Ótimo. Só que quando você está falando da segunda lei de Kepler, ela também... Porque a primeira lei de Kepler, ela é teórica, né? É relacionada ao que eu falei aqui pra você sobre movimento circular e elíptico. Só que a segunda lei de Kepler não, poxa. A segunda lei de Kepler é a fórmula, assim como a segunda lei de Newton é a fórmula. A primeira é dizendo sobre a inércia, né? Um corpo em movimento tende a permanecer... Quer dizer, um corpo... Olha isso. Um corpo tende a permanecer indefinidamente em seu estado de movimento. Pode ser, então, um movimento constante. Ou seja, sem aceleração, seu estado de movimento envolve não ter aceleração. Se ele está a 20 metros por segundo, ele vai permanecer assim até o infinito. E a não ser que uma força, olha isso, a não ser que uma força atue sobre ele. Normalmente, como a gente está na natureza, tem várias forças atuando contra a gente. Quando a gente tenta se mover, tem várias forças de atrito. Mas se a gente estivesse no vácuo e eu empurrasse essa mesa, eu não ficaria estagnada. Eu seria empurrada para trás e a mesa seria empurrada para lá. A aceleração que essa força de empurrão produziria em mim seria uma, que produziria na mesa seria outra. E nós dois, simultaneamente, estaríamos vagando pelo universo indefinidamente. A não ser que outra força. Só que como não teria moléculas, não tem ar no universo, né? O universo ele é vácuo. Praticamente,
ou eu ficaria presa a um campo gravitacional de algum astro, poderia acontecer, ou eu seria sugada completamente para dentro dele, né, tipo, para a superfície dele, ou o mais provável, porque não tem força para me dissipar, né, não tem uma outra matéria que eu tô atritando e ela tá roubando minha energia e com isso diminuindo a minha aceleração, né, atritando comigo em newtons, não. Então eu vou continuar indefinidamente, a não ser que, obviamente, outra força. Força gravitacional é uma força. Força de atrito é uma força. Que eu faço aqui com as moléculas de ar quando eu tô caindo. Tem uma força de atrito delas pra cima. Se eu estivesse na água, eu vou mergulhando, vou me afundando, vou caindo nas profundezas até que tem um momento em que meu corpo ele não é mais, ele não consegue perfurar a água, vamos supor. Ele não consegue vencer a força de empuxo que a água tem. A força de empuxo da água é justamente a força da água de te empurrar para cima. A água ela não quer que tu fique, que tu caia nela, porque tu cair nela significa que tu tá ocupando um volume que poderia ser de água. E a água gosta de coesão e tensão, ou seja, ela gosta de ficar toda ela junto. Aí imagina que ela tá assim, aí começa tu a entrar aqui e ó, a água gosta de ficar assim. Aí imagina que tu começou a perfurar ela aqui e aí tu mudou o volume dela, tu tá entrando aqui dentro dela, né? Tu perfurou ela tava assim, tu perfurou ela, e aí tu ocupou um volume dela, ela aumentou aqui, tá ocupando um volume que poderia ser de água, ela aumentou aqui, só que ela vai fazer de tudo pra te expelir dela e ela conseguir de novo ligar e se conectar e ter toda a coesão. Isso não é só da água, tá, gente? Isso é de compostos no estado líquido, tá? Então isso é de fluidos. O ar também tem isso. O ar, a água, tudo que tá no estado líquido ou gasoso tem força de empuxo, tá? Que, obviamente, a gente faz os estudos com a água porque é a força de empuxo, é uma força de empuxo maiorzinha, né? Enfim, o ponto é, olha isso. O ponto é, a segunda lei de Kepler, o que ela dizia? Deixa eu ver aqui como é que tá o tempo. Não, eu tenho tempo ainda pra falar um pouquinho mais. Fico sempre preocupado porque eu não tenho memória infinita, né? Então eu tenho que fazer sempre as aulas picotadas. O que a segunda lei de Kepler dizia? Assim como a segunda lei de Newton é uma que tu tem que decorar, que é o princípio fundamental da dinâmica, F é igual a mr. A segunda lei de Kepler é T, sendo T o tempo, ao cubo, não ao quadrado, dividido por R ao cubo é igual ao quê? É igual sempre. O que isso significa dizer? Ele é constante. Ou seja, o tempo, olha isso, o quadrado do tempo dividido pelo quadrado do raio, o quadrado da distância. O tempo que tu leva para percorrer aquela circunferência dividido pelo quadrado do raio que tu tá de distância dela vai ser sempre constante. Luana, eu não tô entendendo. Isso vai ter aplicação quando a gente for fazer as questões. Você vai entender que... Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Eu vou desenhar aqui um círculo. A distância que eu tô... Aqui, ó. Quando eu estiver fazendo um movimento circular uniforme em volta dele. Por isso que eu tô falando de gravitação, sempre tentando pegar referenciais relacionados à Terra, ao Sol e orbitação. Não que gravitação e gravidade seja necessariamente isso. Não que gravidade seja isso, mas gravitação a gente imagina um movimento de órbita, né? Em torno de alguma coisa. Por mais que um tá em torno do outro, né? O que tá sendo orbitado também tá orbitando, né? Mas enfim, né? Oh, que babaca! Que acreditavam lá. Tem isso também, peraí. Às vezes é bom fazer só uma pequena pausa pra hidratar esse corpo. Se bem que, galera, papo reto aqui pra vocês, só vou fazer uma pequena pausa. Como assim eu tô... Até agora eu não tive capaz de comprar uma coisa de verdade, né? Eu tô usando um pote de mumu. É fogo. Mas o ponto é... Porque não dá pra apoiar isso aqui. O ponto é... Eu tô dizendo que eu tô me hidratando, mas na verdade o chimarrão, ele tem cafeína, né? Mais cafeína, inclusive, por unidade, né? Por grama de erva do que tu tem no café. Mas o café, o chimarrão, tu vai lavando ele, né? Tu vai tomando... Tu bota uma quantidade fixa, depois tu vai lavando... E o café não, o café sempre adiciona novas quantidades de gramas, então, enfim, o ponto é, e a cafeína ela tem um efeito antidiurético, né? Então, a tua capacidade de prender água, o ADH, ele é o hormônio antidiurético, né? E aí esse aqui tem um efeito diurético, não antidiurético. Ele vai lá e chega no teu ADH e diz, tu não vai conseguir mais segurar água aqui não, é um hormônio, né? Tu não vai mais conseguir sensibilizar as células as células a reterem líquido, né? Não, tu vai murchar elas, tu vai desidratar elas. Por quê? Porque a cafeína tem esse efeito, né?
Que bacana. Um efeitinho. E também tem um... Mano, esse aqui tem efeito de tudo, tá? Tanto de tu ir ao banheiro para fazer xixi, quanto para fazer as necessidades sólidas, tá? As duas. Por quê? Porque também tem um efeito laxante. Olha que maravilha, né? É efeito de tudo. É tudo e mais um pouco. Não imagina? Caraca, mano. Tu vai ver como é que vai ficar o... Como é que é o nome dele? O intestino grosso, né? Você tá aqui, o teu intestino grosso, essa região aqui, né? Ela é responsável... Essa região aqui. Aqui é o intestino delgado e aqui em volta é o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem uma função. É desidratar as tuas fezes. Ou seja, se tu comer uma comida e tu fizer, e tu ejetar ela muito rápido, né? Ela mal passou direito pelo sistema grosso, tu mal conseguiu absorver os nutrientes dela, seja porque ela tá estragada e o teu corpo demorou pra perceber, então ele não conseguiu vomitar, era melhor sair lá por baixo, ele vai acelerar esse processo, tira logo essa podridão, ou seja, porque, sei lá, o teu corpo deu algum PTzinho ali, ele precisa jogar fora aquela comida, seja pelo motivo que for, que ele detectou que aquela comida tem que sair rápido, se, olha isso, se ela já tiver no teu intestino, se ela já tiver daqui pra baixo, ela vai sair por baixo. Se ela tiver daqui pra cima, ela vem por cima, né? Perfeito, pra sair do teu corpo, se o teu corpo detectou de algo errado. Se ela for muito rápido, ou seja, se tu comer uma comida podre, tu vai ter uma diarreia. Por quê? Porque vai passar tão rápido pelo teu sistema grosso que tu não vai ter tempo de desidratar aquelas fezes. O intestino grosso é justamente a reabsorção de água do bolo fecal. Que da hora, né? Porque se tu tá passando muito rápido, justamente pelo órgão que faz a desidratação das fezes, então ela vai sair muito molenga. Por isso que a diarreia ela é toda... Enfim, mas o papo não é sobre diarreia, né? O papo nem era sobre chimarrão, não sei porque que se tornou. É sempre bom, às vezes, fazer uma pausa, assim, e falar sobre um assunto novo, porque isso daí engrandece a tua cabeça. É sério, eu tô falando sério. Isso daqui que eu falei, pra quem tá principalmente no estudo pro Enem, isso que eu falei, bom, se tu já sabia, tu tá revisitando, tá fazendo uma pequena revisão. E se tu não sabia, tu tá sabendo agora. Aluna, eu não quero estudar pro Enem. Ok, mas se tu tá estudando gravidade, tu tá estudando pra alguma coisa. E tu não tá perdendo muito tempo da tua vida sabendo disso, né? Pô, ainda te ajuda a ter uma bagagem pra conversar, assim, numa mesa de jantar, numa conversa a dois, a sós, já consegue chegar. Sabia que eu sei a origem da diarreia. A origem não, né? Mas sabia que eu sei os mecanismos fisiológicos do porquê que a diarreia é molhada? Pô, imagina, a pessoa fica encantada com tanta cultura, com tanto conhecimento. Eu já pergunto assim... Escuta, quem é Aristóteles? Como eu ouso parafrasear Aristóteles numa conversa com um médico, com uma pessoa tão dotada de conhecimento? Ok, agora falando sério. A gente nunca fala sempre, né? A gente não fala é igual a sempre, né? Ou é igual sempre, ou é igual a constante. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Eu vou botar só consta. Vamos fazer com um enxutamento. Por quê? Vamos lá, eu vou agora tentar dar um exemplo, não do porquê, eu vou tentar dar um exemplo da aplicação prática para você ver como você conseguiria inserir essa fórmula, tá? E obviamente aqui eu não vou dar o pavimento inteiro, porque isso eu vou deixar para quando eu for fazer as questões com vocês, aí vocês vão ver a aplicabilidade real dessas coisas. Tem assim, ó, tem a parte que a gente reserva para teoria, tem parte que a gente reserva para os exercícios e tem parte que a gente reserva para integrar os dois, que é teoria barra exercício. Eu acho que assim, a parte de teoria e exercício é também com o professor, para mostrar repertórios de como lidar com as questões e manipular elas durante a própria aula, tá bom? Mas, enfim, a segunda lei de Kepler vai dizer justamente que o tempo ao quadrado dividido por r ao quadrado é constante. O que significa isso? Significa que, vamos supor, olha isso, vamos supor que você tem dois corpos aqui, tá? Eu vou desenhar duas situações, eu vou pegar esse mesmo modelito aqui e vou copiar e vou colar aqui, ó, paste, pronto. Esse aqui eu vou colocar numa escala menor, ok? Numa proporção menor. O que a segunda lei de Kepler vai dizer? Se é constante, note, olha que coisa bacana. Se é constante, ele quer dizer assim, ó. Você diz lá, blá, 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 você diz que o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol seja 200 dias, tá? Um planeta X lá, ele leva 200 dias para girar, para orbitar em torno da estrela mestre do sistema dele, né, do Sol dele.
digamos assim. É que o Sol é o nome da nossa estrela em específico, né? Não sei qual vai ser o nome. Da Centauri, né? A Centauri não é uma estrela, se não me engano. Eu acho que a Centauri é um buraco negro que fica no centro da nossa galáxia. Inclusive, galera, sabe, ó, o nome da nossa galáxia é Via Láctea, né? Você sabe por que tem esse nome? Inclusive, eu usei isso numa redação sobre amamentação materna, né? Que era sobre o aleitamento, o constrangimento que as mães tinham de amamentar em público. A redação era sobre a valorização do aleitamento materno em espaços públicos, uma coisa assim, em questão no Brasil, uma coisa assim. E aí eu falei tanto da questão das moléculas bioquímicas. Verdade, a mama da mulher, quando tu tá dando leite pro teu filho, a tua mama é sensibilizada, ok? Pela saliva do bebê que tá se amamentando. É sensibilizado, tem uma sensibilidade bioquímica que ela consegue detectar através da saliva do bebê o que tá faltando de nutriente no corpo dele. Ou seja, quando você tá fazendo o processo de aleitamento, o leite que tu tá dando, o leite que teu peito produz, que teu corpo tá produzindo pra nutrir aquela criança, é específico às demandas daquela criança. Ou seja, se tu pegasse aquele mesmo leite e usasse um sugador e desse pra outra criança, não estaria tendo o mesmo efeito que poderia ter se ele estivesse amamentando no sentido literal, de como é que é o nome? O sutiã e dá de mamar boca-peito, né? O bico do peito com a boca do bebê. Por quê? Por que isso? Tem também um fato muito interessante. Tá bom, você poderia dizer, tá bom, mano, mas o porquê disso, né? Por que disso? Justamente porque as células do bico do peito da mulher, em momento de amamentação, é mais sensível. Já é sensível natural, mas ali tem uma sensibilidade bioquímica capaz de detectar através da saliva do bebê quais são os nutrientes que tá faltando naquele feto. Naquele feto não, né? Pô, já deixou de ser feto há muito tempo, naquele corpinho, tá? E aí você vai... Aí eu quis dizer, né, que se você proibia o amamentamento e tudo mais, acabava que você deixava a mulher menos suscetível a fazer um amamentamento, um aleitamento materno, peito, boca, né, diretamente com contato com as glândulas mamárias, quer dizer, o bebê não tem contato com as glândulas mamárias, mas diretamente com contato com as mamas femininas, e logicamente isso podia gerar, né, uma falta nutricional pro neném, né, um prejuízo à saúde do neném. Enfim, o ponto não é o que eu usei na minha redação, mas como é que eu contextualizei. Quando eu falei da Via Láctea, você sabe que Via Láctea, via é caminho, né, via. Tu vai por qual via? Eu vou pela via rodoviária 135. Nossa, essa via ela não é muito boa. Teve uma obstrução lá na via perto do porto. Via é um caminho, certo? É uma O que é viável? É um dos caminhos, é uma das vias, uma das rotas que é possível se fazer. Isso é viável. Ok, via e láctea. Láctea vem de leite. Aí imagine como é que foi criado. Olha isso, como é que foi criado. Se eu não me engano, os romanos. Não, os gregos. Nossa, os romanos não. Os romanos é outra coisa. Os gregos, eu tô falando dos gregos. Os gregos, eles viraram e falaram assim, ó. A Via Láctea, ela recebeu o nome de Via Láctea por conta de quando eu tava lendo os 12... Eu comprei baratinho, 12 reais, eu acho, o livro. Não, 12 ou 10 reais. Que era os 12 mandamentos. Os 12 mandamentos. Olha aí, eu tô dando... Os 12 trabalhos do Hércules. E aí foi nesse livro que eu descobri o que significava, né, a origem do termo Via Láctea. Os gregos, eles acreditavam em vários deuses, claro, e um dos deuses, que é o deus suprassumo de todos, era o Hércules. O Hércules não era um deus, era o Zeus. Ele era o deus dos deuses. E aí o que Zeus falava? Ele era casado com a Hera e tudo mais, e aí o que o Zeus falava? Quer dizer, o que Zeus falava? Caramba, né? Ele era casado com a Hera teve o filho dela, que foi o Hércules, e enquanto o Hércules ia sugar, né, o leite do peito da Hera, ele era muito forte, né? Hércules era conhecido por ter uma força descomunal. Ele puxou com tanta força, mesmo criança, e tinha tanta força, que ele puxou com tanta força, que ele criou um lastro de leite no cosmos, no universo, né, no espaço. Esse lastro de leite é conhecido como via, né, caminho de leite, né, um lastro de leite. É conhecido como Via Láctea. Foi daí que surgiu o nome. E aí eu queria falar que os gregos, eles valorizavam valorizavam o aleitamento materno, viam como um processo natural digno de valor, que
foi justamente tanto viam como um processo de valor, tanto valorizavam, tanto viam como algo natural e do cotidiano, que eles acreditavam que a origem do cosmos vinha justamente de um processo de aleitamento materno, né? E aí que esse valor não era visto pela sociedade hoje em dia, uma vez que, tá bom, né, não é pra falar sobre a redação. O ponto é, independente de como é que eu usei isso na minha redação, independente de todos os outros contextos e panoramas que eu esteja trazendo aqui pra vocês, o ponto é, se tu leva 20 dias, se esse é o período que tu leva pra fazer a rotação, isso aqui é o período, tá? Esse T aqui é igual a período, ou seja, é o tempo, né? Mas o tempo aqui, período, tá? Período, ou seja, o tempo que tu leva pra completar uma volta, o tempo que tu leva pra completar um ciclo, tá? O tempo que tu leva pra fazer uma oscilação, pra tu realmente fechar um ciclo. O que é fechar um ciclo nesse contexto aqui? Tu girar em torno do Sol. Ai, que porcaria, né? Não vai dar pra fazer isso aqui. Enfim, o que é completar um ciclo aqui? Tu pegar essa bolinha aqui e tu fazer essa trajetória, né? Completa. Ok, isso é um ciclo. Tu fazer um movimento completo em torno do Sol. Em torno do Sol não, em torno de um astro, né? Tu orbitar em torno de algum astro. Ou algum astro orbitar em torno de ti. Se leva 200 dias para esse processo acontecer, vamos supor aqui, né? De um planeta Z girando em torno do seu Sol. Leva 200 dias para que ele faça isso. A Terra leva 366 dias, né? Ou 365, depende se é ano bissexto ou não. O ponto é, se esse planeta ele leva 200 dias para girar em torno do Sol, e eu digo pra ti, eu afirmo pra ti que o raio dessa distância aqui, ó, daqui até aqui é, sei lá, 12 unidades astronômicas. Sabe o que é cada unidade astronômica? É a distância da Terra até o Sol. Isso é uma unidade astronômica. A distância da Terra até o Sol. Se você quiser falar isso em tempo, né, em anos-luz, não é tempo. Anos-luz é uma unidade de medida, tá? Uma unidade de medida de distância. Se você quiser falar isso em anos-luz, vai ser 20 anos-luz. Não, 20 anos-luz, vai ser 10 minutos. 10 minutos. Nossa, 20 anos-luz. Se você quiser falar em unidade da velocidade da luz, sendo ela a distância, vai ser 20 minutos. Mano, por que eu tô com 20 na cabeça? Vai ser 10. 10 não, olha aí. Vocês estão me fazendo me confundir. 7. 7 é o tempo, 7 ou 8, eu acho que era 7. 7 minutos é o tempo que leva da luz para ela sair da Terra e chegar até o Sol. Ou seja, a gente tá, toda vez que a gente olha pro Sol, não é correto tu olhar pro Sol, pelo amor de Deus, coitado dos teus olhos, mas toda vez que a gente olha pro Sol, significa que passaram 20 minutos, ou significa que passaram 7 minutos. A gente tá olhando o Sol de 7 minutos atrás. Mas que raiva! Por que eu tô com 10 minutos e 20 minutos? É 7, é 7. Quando eu falar qualquer outra unidade que não 7 para me referir à distância 7 minutos luz da Terra até o Sol, eu tô errado, tá? O ponto é, e isso é uma unidade astronômica, 7 minutos luz é igual a uma unidade astronômica, ou a distância da Terra até o Sol é uma unidade astronômica. Vamos supor que aqui seja 12 unidades astronômicas. Significa que 12 unidades astronômicas, tá? Eu vou botar aqui como raio, ou seja, esse raio aqui, 12 ao cubo, dividido por 200 dias, que é o tempo que leva para completar o ciclo, que é o período, dividido por 200 ao quadrado, ou seja, o t ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, é igual a mesma coisa vale aqui. Se você me disser que esse tempo aqui é de 100 dias, acabou, você consegue descobrir o raio. É igual a 100 dias, acabou, você consegue descobrir o raio. Por quê? Porque a relação é constante, ou seja, esse número aqui vai ter que dar igual a esse. Essa divisão tem que dar igual àquela ali. Por isso que você pode botar um sinal de igualdade e dizer isso daqui, o raio, o tempo dividido pelo raio é igual ao tempo dividido pelo raio. Aí você vai ter que respeitar, né, que um é ao quadrado e o outro é ao cubo. Ou seja, um é elevado a 2 e o outro é elevado a 3. Vamos resolver essa continha aqui bem rápido. E aí, galera, eu vou ter que fazer mais uma aula, porque, olha aí, tá quase dando 1 hora de aula e eu não tenho memória pra tudo isso. Então, a próxima que a gente vai fazer vai ser relacionando todas as fórmulas. Olha aqui, aqui no canto eu comecei a relacionar tudo quanto é tipo de fórmula aqui. Não sei se tá dando pra ver aqui no cantinho, eu comecei a relacionar várias fórmulas. Aqui era mais a parte de teoria, e agora tá vendo como é que a gente já tá avançando muito? Enfim, o ponto é 200, você vai fazer 2 vezes 10 ao quadrado elevado a 2, dividido por 12 ao cubo, perfeito. Tá, vamos multiplicar meios por extremos, pode ser?
Ou melhor, só vou isolar aqui o R, tá? Vai ser 200 elevado a 2 vezes R ao cubo é igual a 12 ao cubo vezes 10 elevado a 2 elevado a 2. Ou seja, 10 elevado a 4. Ah, tá. Tá botando aqui, ó, FIES, vagas, bababá. Né? Notificação do YouTube, mano. Reta final do Enem, o povo já tá desesperado já. Mano, por que eu tô cortando tanto na minha cabeça? Pronto. Agora vamos isolar aqui o R. R tá multiplicando, vai passar para lá dividindo, vai ser 12 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por 200, ou 2 vezes 10 na 2, dividido por elevado ao quadrado, né? Ok. Agora você vai tirar aqui, vai ficar raiz cúbica. Oh, meu Deus, mano, não para de aparecer notificação. Então, ó, tava R ao cubo, passei esse expoente pra cá, dividindo. Opa, dividindo não, radiciando, né? Aí vai ficar aqui ao cubo, vou cortar aqui, perfeito. É esse aqui é o nosso resultado de raio, tá? Vamos ver se a gente consegue resolver alguma coisa. 12 ao cubo eu consigo tirar como 12 puro. Opa, 12 puro. 10 ao cubo, 10 ao quadrado eu consigo tirar só a parte ao cubo. Ou seja, eu vou dizer que isso aqui é igual a 10 ao cubo vezes 10. Um dos 10 vai ficar aqui dentro. Então vai ficar 12 vezes 10, raiz cúbica de 10 elevado a 1, ou só de 10, né? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Dividido por, vamos ver qual é que é essa raiz aqui embaixo que eu tenho que tirar. 2 elevado ao cubo vai ficar 4, né? Não tem o que fazer com ele, infelizmente. E aqui vai ficar 10 ao cubo, que eu vou tirar da raiz, vai ficar 10 aqui fora, elevado a 10 na 2. Não, 10 na 1, né? Porque aqui era 10 na 4, multiplicação de expoentes, 10 na 4. E aqui, que era o 2, multiplica aqui, vai ficar apenas 2 elevado ao quadrado, que a gente já sabe que é 4. Então, ficou assim. O 4 não tem como tirar, porque é raiz cúbica. E o 1 eu também não tenho como tirar, mas já tirei aqui o 10. Esse 10 aqui eu divido com esse 10, perfeito. Ao todo, como é que ficou? Eu consigo dividir esse 10 aqui também por essa raiz. Ficou 12 dividido por raiz de 4. Esse é o raio. Aí você vai me dizer, Luana, mas não existe raio assim. Não pode ter uma raiz embaixo. Ótimo, vamos racionalizar o número. 12 dividido por raiz de 4 vezes raiz de 4. Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Ok? Então eu vou multiplicar em cima por raiz de 4, embaixo por raiz de 4, só para poder tirar a raiz ali de baixo e subir. Estou racionalizando o número, vai ficar 12 raiz de 4, né? Multiplicação desses dois aqui. Aqui embaixo, 4 raiz de 4 vezes raiz de 4, vai ficar raiz de 16, raiz de 16 é 4. Ok, dava pra dizer que é só cortar a raiz, né? Porque ficaria a raiz de 4 ao quadrado, só que é raiz quadrada de 4 ao quadrado. Lembrando, tá, galera? Parando agora pra analisar, acho que o que eu tô fazendo tá errado, porque é raiz cúbica aqui, tá? Raiz cúbica. Ah, toma! Aqui eu vou ter que multiplicar por uma raiz quadrada, perfeito. Vezes uma raiz cúbica, não vai funcionar, então tem que ser duas raízes cúbicas. Ok. Agora sim, 4, perfeito. Aqui 4 ao cubo, tu vai cortar aqui, vai ficar 3 raiz cúbica de 4. Perfeito? Racionalizou o número. Independente, galera, independente disso, independente de tu saber o raio, normalmente eles vão dar valores que você consiga trabalhar. Independente disso, você só precisa saber que 1 é constante. Isso aqui é a segunda lei de Kepler. T ao quadrado é dividido por R ao cubo é constante. Ou seja, todo o período ao quadrado dividido pela distância do centro do centro da circunferência até a extremidade, ou seja, o raio, ao cubo, vai ser constante, vai ser igual, é sempre a mesma. Só isso que vocês precisam saber. Obviamente essa parte final aqui, que é conta, você não precisa saber, tá? Lindo, perfeito. O que você precisa saber, a gente já tá construindo aqui, e a gente vai pra última aula, e a última sim, essa última vai ser a parte avançada e finaleira, ok? Tchau!